A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2025 aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 11, lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Antropologia Bíblica, que foi o assunto, ou melhor dizendo, está sendo o assunto deste trimestre que estamos estudando. Também gostaria de estar apresentando aqui aos irmãos a revista que estaremos estudando no primeiro trimestre de 2026 e ela tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, amém? Continue conosco aprendendo juntos sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, então, irmãos, a lição de número 11, ela é para a data do dia 14 de dezembro de 2025, onde também nós comemoramos o Dia Nacional da Bíblia. E hoje nós estaremos falando bastante sobre o quê? Sobre uma das disciplinas que nós temos que ter na nossa vida cristã. E qual é essa disciplina? Continue aqui comigo, que no decorrer da lição nós estaremos enfatizando este tema. O nosso tema para estudar hoje é o espírito humano e as disciplinas cristãs. E uma delas, vai aqui a dica, é a leitura, o estudo, a meditação da palavra do Senhor, amém? Então nós temos como texto áureo 1 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 8, onde Paulo diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Estaremos estudando este conceito aqui durante a nossa lição de hoje, que tem como verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao 8 e depois do 13 ao 16. No versículo de número 6 diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da de há de vir. No verso de número 13, Paulo nos diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O verso 16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, amém? Nós temos nesta lição aqui 3 objetivos para estarmos estudando. O primeiro, explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre as suas dimensões interna e externa. O segundo objetivo, despertar a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. Estaremos estudando quais são essas disciplinas espirituais, E o terceiro objetivo, conscientizar que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal, né? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. É importante nós estarmos cientes desse ensino, porque ele vai reafirmar a comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus temos que estar cientes que exige o quê? Disciplina, e nos desafia a ter uma vida de fé e de prática constante. O apóstolo Tiago, ele vai dizer, em Tiago capítulo 1, no versículo de número 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra,
para que primeiro nós não enganemos a nós mesmos, mas nós e também não possamos ser enganados por outras pessoas, né? Mas nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra do Senhor. Então aqui teremos como palavra-chave, né, disciplinas, e dentro dessas disciplinas, como já citei aqui aos irmãos, estaremos enfatizando algumas delas aqui. A parte de introdução da nossa lição de hoje, ela vai nos trazer aqui a importância dessas disciplinas. Nós iremos estudar sobre a piedade, também vamos falar sobre que as disciplinas cristãs, elas fazem parte da nossa vida e sendo uma vida piedosa, então elas fazem parte para que possamos ter uma vida piedosa. Também aqui, que o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. Quais essas disciplinas? As principais delas que estaremos falando aqui: a oração, o jejum e a meditação na palavra do nosso Deus. Amém? Caminhando aqui para os tópicos que tem na nossa lição de hoje, estaremos estudando 3 deles. A piedade e as disciplinas cristãs é o primeiro tópico. O segundo tópico estaremos estudando aqui o desafio das disciplinas espirituais, e no terceiro tópico estaremos estudando sobre as disciplinas e a luta espiritual. Né? Primeiro tópico, ele está dividido aqui em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, nós estaremos estudando o exercício corporal e piedade. Aqui Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 8, que é o nosso texto áureo, o apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Muito pelo contrário, Paulo, em suas viagens missionárias, assim como Jesus Cristo, também percorria grandes distâncias. 2 referências bíblicas para isso. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 26, diz assim, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ou seja, o labor aqui de Paulo, tendo que ter uma preparação física para isso. Jesus Cristo, Mateus capítulo 9, no versículo 35, descreve assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então isso aqui exigia o quê? Um mínimo ali de um corpo estar saudável para fazer, toda essa trajetória aqui. Ainda podemos dizer aqui, contudo, os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, enquanto a piedade nos traz benefícios nesta vida e também na eternidade. Amém? Caminhando para o segundo subtópico, estaremos estudando piedade interna e externa. Aqui a revista nos trouxe o exemplo ali dos escribas e dos fariseus, que davam muito valor nesse aspecto externo. Olha só o que o autor da revista nos colocou aqui. Primeiro vamos conceituar o que é piedade. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. E tais condutas estão ligadas a fatores internos e a fatores externos. Já citei aqui, os fatores externos ali, e nós conhecemos, os relatos bíblicos a respeito ali dos escribas e dos fariseus. Também, a verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum, a leitura das escrituras, mas sempre relacionada a uma vida sincera de profunda devoção a Deus, que é o quê? A disciplina interna que nós devemos ter, E aí, isso inclui um viver justo e misericordioso com o nosso próprio. Olha que a palavra do Senhor diz através de Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ainda Tiago, no capítulo de número 2, seu versículo 14 a 17, ele nos traz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Verso 15 diz assim, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Verso 17 ele conclui, ó, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, amém? Então agora aqui podemos estar caminhando para o terceiro subtópico, onde vai falar sobre piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Nós já falamos aqui sobre os escribas e os fariseus, ainda em Mateus capítulo 6, verso 5 ao 6, diz assim, ó, e quando orares, Jesus instruindo, ó, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente, amém? Olha aqui que interessante, irmãos, ó. Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. Então, ó, o anúncio do jejum, por exemplo, somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Um exemplo aqui, Esther capítulo 4, no versículo 16. Os irmãos conhecem ali o relato. Estarei lendo o versículo. Ó. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então, neste caso aqui, né, nós trouxemos uma explicação e um exemplo de quando o anúncio é feito, né, quando você vai jejuar com mais pessoas que professam a mesma fé ali em um mesmo propósito. A palavra do Senhor vem nos instruindo. Nós temos como resumo, né, ou síntese ou sinopse para esse tópico de número 1. A verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como a oração, o jejum e a leitura da palavra do Senhor. Amém? Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, que tem como tema o desafio das disciplinas espirituais. Aqui também estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro tem como tema a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Você concorda com esta afirmativa? Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. E da mesma maneira, isso acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, quanto menos jejuamos, quanto menos lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim, ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Este texto que nós lemos é uma linguagem metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. Olha que o apóstolo Paulo nos recomenda em 1 Coríntios capítulo 16, do verso de número 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? Aqui no segundo subtópico nós estaremos falando sobre uma palavrinha que está cada vez mais caindo no descaso ou sendo deixada para lá, vamos dizer assim, que é o quê? A apatia, engano e pecado. A apatia, nesse caso aqui, é aquela situação, né, contrária à empatia, podemos trazer dessa maneira. Ó. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Olha que Paulo vem nos dizendo em Colossenses capítulo 2, no verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Neste conceito aqui, ó, nós não podemos estar o quê? Normalizando o pecado. O que é normalizar o pecado? Será que isso daqui tem problema?
Será que eu posso fazer isso aqui? Por isso estamos sempre aqui frisando que as disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra de Deus são de extrema importância para não cairmos nessa normalização do pecado. Lucas capítulo 18, no verso de número 8, ele vem dizendo assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Né? Que possamos estar, irmãos, sempre vigilantes. E uma pergunta cabe aqui para reflexão: como estão as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Né? Nós já falamos aqui das disciplinas externas, oração, jejum, meditação, né? Leitura da palavra, mas e a interna? E o nosso pessoal com Deus? Né? E o nosso devocional com Deus? O terceiro subtópico vai tratar sobre da teoria à prática, puxando aqui um ganchinho do que estava falando anteriormente. As disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Quais são algumas dessas disciplinas espirituais de extrema importância? Oração, meditação na Escritura, leitura da Bíblia, praticar jejum, frequência regular nos cultos, inclusive na escola bíblica dominical, também o que? O nosso devocional familiar. Olha o que o salmista nos traz lá no Salmo 55, no verso 17. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Passou pela sua cabeça o outro personagem bíblico que também orava 3 vezes ao dia? Daniel capítulo 6, no versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu entendo aqui que não foi só na hora da dificuldade que Daniel orava, a Bíblia é clara. Antes ele também costumava fazer, fazia parte da prática, da disciplina espiritual de Daniel, assim como do salmista, orar 3 vezes ao dia. Amém? Caminhando aqui agora para o nosso resumo, a sinopse, deste tópico de número 3, nós temos, manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. Amém? Caminhando para o estudo ainda do terceiro tópico, que vai nos trazer as disciplinas e a luta espiritual. As astúcias do maligno. Primeiro subtópico. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais. Olha o que diz lá Efésios capítulo 6, no versículo de número 12. É contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, não podemos nos descuidar desconsiderando esta realidade. Por quê? Porque o inimigo ele é astuto e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos, tanto no espírito, como na alma, como também no corpo. Efésios capítulo 6, no versículo 18, vem dizendo assim, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, que precisamos viver em constante comunhão com Cristo. Olha o que João nos diz lá em João capítulo 10, no versículo de número 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, se estivermos em constante comunhão com o nosso Salvador. Amém? Segundo subtópico, evitando as distrações. Aqui achei interessante, um ensino, um culto de ensino do nosso pastor, quando ele trouxe ali que nós não devemos nos embriagar, com vinho, porque traz contenda, mas temos que estar cheios do Espírito Santo. E ele usou essa palavra embriagar para trazer um ensinamento ali de que com quantas coisas nós estamos nos embriagando, nos atuais dias. Então este tópico aqui veio bem a calhar. Uma das coisas que
traz aqui a distração é o celular, que nós estaremos citando agora, ó. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 15 e 16, ele diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E este aqui, como andais, é como nós estamos vivendo, não como loucos, mas como sábios, ó. E o que? Administrando, aproveitando da melhor maneira possível o nosso tempo. Por quê? Porque esse tempo há de se findar, e os dias nesse tempo, eles são os maus. E o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida? Como nós encaramos esses dias maus, amém? Ainda aqui, irmãos, ó, para evitar essas distrações, ó, é preciso evitar o quê? Distrações das quais atualmente, ó, o celular é a principal delas. Nos cultos, né? Celular aberto no Instagram, celular aberto no Facebook e celular aberto em casa de apostas. Misericórdia, né, irmãos? Aqui então, ó, é a chamada dependência digital que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está na nossa mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor Jesus esteja nos guardando, né, deste e de todos, né, os demais vícios, né? Então aqui, caminhando para o nosso resumo deste tópico de número 3, temos, ó, as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que as disciplinas espirituais são fundamentais para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas capítulo 10, verso 19 e 20 diz assim, ó: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu, hein? Ainda aqui, ó, assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. 1 Pedro capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim, ó: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O verso de número 3 diz assim, ó: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema o espírito humano e o espírito de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?